Cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro bíblico que estamos promovendo neste mês de setembro, um mês dedicado a inspirar-nos a termos mais contato com Deus a partir da palavra. O nosso gosto, o nosso querer pela Sagrada Escritura não pode ficar só concentrado no mês de setembro. Todo dia a dia da gente falar com Deus, se encontrar com Deus também através da sua palavra. Nós tivemos o nosso primeiro encontro, falamos um pouquinho sobre o início do livro do Deuteronômio, a organização da comunidade, a questão, né, Luciano, de saber partilhar o poder acima de tudo, não ficar centrado só na mão de um, né? Porque cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma coisa boa para poder se somar às outras experiências, para poder conduzir o povo, a comunidade, a igreja. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este segundo encontro do mês da Bíblia. É bom o encontro com irmãos em torno da palavra. A palavra de Deus nos faz crescer na fé e também cultivar uma cultura e uma atitude discipular. Renovando a nossa vocação batismal, vamos agora então pedir o Espírito Santo de Deus que venha ao nosso encontro. Como nós falamos no primeiro encontro, é só o Espírito Santo que vai nos ajudar a enxergar além das letras aquilo que Deus quer falar conosco. Uma coisa é a gente ler, né, a palavra de Deus de forma racional, né? Outra coisa é a gente, com o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a gente enxergar aquilo que Deus quer nos falar, a mensagem de Deus para a nossa vida, para aquele momento que a gente está precisando da palavra de Deus. Então convido você agora em casa, vamos pedir a presença do Espírito Santo cantando. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bem, hoje nós vamos meditar sobre a essência da lei. Qual que é a essência da lei, segundo o livro do Deuteronômio? É o amor. Por isso, vamos agora repetir comigo uma frase que vai nos motivar a crescer na fé e perseverar no amor. A frase é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Vamos comigo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. À luz da presença de Deus no caminho pelo deserto, encontramos-nos com o segundo discurso de Moisés. Nele são apresentados os 10 mandamentos da lei de Deus, conhecidos como Decálogo ou como as 10 palavras. Eles possuem um papel fundamental na teologia do Deuteronômio e na história israelita. São uma transição do árduo caminho do deserto
para a fidelidade do cumprimento da promessa. Deus foi fiel e, por meio da aliança no Sinai e da doação da lei, pede igualmente a fidelidade do seu povo como condição para uma vida radiante na terra prometida. Em um tempo de relativismo da fé e dos valores do Evangelho, hoje nós temos algumas perguntas para a nossa reflexão. Vamos lá. Em que consiste hoje ouvir, acolher e viver os mandamentos de Deus? Fica aí. Em que consiste hoje ouvir, acolher e viver os mandamentos de Deus? Então, segundo para você, o que significa isso? Quando eu meditava, essa pergunta, me veio assim, a seguinte resposta: ouvir. Quando eu escuto o que alguém está me dizendo, Eu escuto a palavra de Deus que é transmitida para mim. Isso eu estou ouvindo. Acolher já é um passo um pouquinho mais adiante. Já exige um pouquinho mais de nós. Porque quando a gente acolhe, eu acolho algo para a minha vida que vai trazer uma transformação, que vai fazer uma mudança na minha vida. Então, eu tenho que, ao acolher a palavra na minha vida, eu estou também acolhendo todo esse propósito. Eu estou deixando que a vontade de Deus se faça em mim através da palavra. E quando coloco em viver, aí já é o outro passo. É necessário esses dois primeiros passos para que nós possamos chegar no terceiro, que é o viver. O viver é nada mais do que colocar em prática. Esse colocar em prática exige um pouquinho mais de nós. Para colocar em prática, eu preciso ter a certeza daquilo que eu estou aceitando primeiro para a minha vida e transmitir isso nas minhas atitudes e no meu testemunho. Então, muita gente, às vezes, corre o risco de ir para a Santa Missa, a gente escuta a palavra, mas não vive. Pode acontecer isso? Pode. Eu acho bonito, aquilo me mexe emocionalmente, eu até concordo, mas não Aonde assumo. o meu calo aperta, aí melhor não mexer. Então. É por isso que muitas vezes, então, as pessoas vêm à missa e elas saem da mesma forma que entrou. Como eu costumo dizer, é o modo como a gente vem à Santa Missa é que vai fazer a diferença do modo como a gente sai da Santa Missa. Se eu venho com o coração aberto, ouvidos abertos para escutar, acima de tudo, coração aberto para acolher, certamente eu vou sair da Santa Missa disposto a viver. Mas eu também posso ser só um mero ouvinte. Eu me emociono, eu escuto, concordo, mas vou continuar com a vidinha velha de sempre. Vamos lá então para a segunda pergunta, olha. Quais as tentações que o mundo atual nos oferece, tentando nos desviar do projeto de Deus? Falando em tentação, do monte, coisa hoje, padre? Preguiça é uma tentação. Preguiça, vaidade, orgulho, um vício que é hoje muito presente dentro da nossa casa também, Que é o excesso também de ficar na internet, esquecer o nosso irmão, isso é muito presente, mas também o nosso egoísmo. Exato. Muito bem. Vamos então agora preparar para escutar a palavra de Deus. Hoje, Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 19. Então vamos então nos preparar cantando. São estes os mandamentos, os estatutos e as normas que Yahvé, vosso Deus, ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra, a qual passais
a fim de tomardes posse dela. E assim temas a Yahvé teu Deus e observes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará muito, conforme te disse Yahvé, teu Deus, Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inclinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu a escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando Yahvé teu Deus te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria nas cidades grandes e boas que não edificastes, nas casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e olivas que não plantastes, quando, pois, comeres e estiveres saciado. Fica atento a ti mesmo, não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É Yahvé teu Deus que temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, qualquer um dos deuses dos povos pagãos que estão ao vosso redor. Pois Yahvé, teu Deus, é um Deus ciumento, que habita em teu meio. A cólera de Yahvé, teu Deus, se inflamaria contra ti, e ele te exterminaria da face da terra. Não tentareis a Yahvé, vosso Deus, como tentastes em Massa. Observareis cuidadosamente os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, bem como os testemunhos e estatutos que ele te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos de Yahvé, para que tudo te corra bem e venhas a possuir a boa terra que Yahvé prometeu aos teus pais, expulsando da tua frente todos os teus inimigos. Assim falou Yahvé. Muito bem, palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos reconstruir esse texto a partir das perguntas que a gente vai fazendo aqui. Você em casa também pode ir anotando. Depois do programa também, depois desse momento, você pode fazer de novo em sua casa para poder fazer com mais calma junto com a sua família. Primeira pergunta aqui, o que o texto está dizendo? O texto diz de uma forma muito clara, a Moisés, que sempre recorde os mandamentos. Ele sempre pede, ao povo de Israel que nunca esqueça os mandamentos da lei de Deus que foram passados de Deus a Moisés. Porque a gente sabe que uma casa sem organização Não é? fica difícil. Fica difícil. Quando eles estavam no deserto, eles receberam os 10 mandamentos, Sim. justamente para organizar o povo na de caminhada. Israel. Agora Moisés, então, amando de Deus, está colocando novas ordens para poder organizar a entrada do povo Na cidade. onde corre leite e mel. Mel. Muito bem. Para quem são dirigidos os mandamentos e por quê?
Quando Deus manda, ele manda diretamente ao povo de Israel. Por isso que ele fala, ouvi Israel. Por quê? Porque estava nessa transição em que Moisés já estava quase para morrer e passar ao seu sucessor. Então, para que não se esquecesse de tudo a herança do povo de Israel, de tudo aquilo que Deus fez desde a saída do Egito, é para que seja sempre lembrado que Deus fez por eles, através dos mandamentos, a organização do povo. É preciso lembrar que Moisés ele não entrou na Terra Prometida. Não entrou. Ele não conseguiu entrar na Terra Prometida. Ele chegou num determinado momento que ele vislumbrou, mas Deus falou que ele não iria entrar. Muito bem. A quem e como Israel deve escutar então? Israel deve escutar de maneira que isso fique claro no seu coração que ele é o seu Deus. Quem é o Deus de Israel? O Deus Yahvé, o Senhor teu Deus, aquele que tirou do Egito, aquele que se revelou a Moisés lá no Egito ainda. Exato. E uma coisa que bate forte aqui nessas passagens é escutar e colocar em prática. Escutar e colocar em prática. Está falando muito forte aqui na leitura de hoje, né? Escutar e colocar em prática. Constantemente aqui Moisés está dizendo ao povo, escute, deixe calar no coração, mas coloque em prática. Outra pergunta, o que Israel deve fazer quando for introduzido na terra que Deus prometeu? Israel, quando chega na terra prometida, não vai encontrar a terra de um modo pronta para que eles já possam habitar. Lá já vai ter outras pessoas, vão ter outros habitantes que vão entrar em conflito com eles. Então, esse conflito vai se resumir o quê? Na expulsão desses inimigos que não são e não fazem e não aceitam a Deus como o Deus verdadeiro. E é interessante a passagem aqui que o próprio Deus fala, vocês vão encontrar poço cavado, vocês vão encontrar casa feita, né? Sim. Vocês já vão encontrar tudo feito. Mas não se esqueçam que tudo isso veio pela graça de Yahvé. Yahvé que deu a possibilidade. Isso ajuda muito a gente a entender um pouco a dificuldade daquele povo que muitas vezes tem uma fé baseada só em milagres. Mas ele não se esforça também de fazer com que a graça de Deus aconteça. Né? Ou seja, Deus prometeu ao povo de Israel uma terra nova que corria leite e mel, mas eles não iam chegar lá, já encontrar a panela no fogo, já com a janta pronta, o povo lá dizendo, não, ele pode entrar que a casa é sua. Eles iam ter que batalhar pelaquela terra. Exatamente. A graça de Deus justamente na vida do povo de Israel foi em dar força, unidade para poderem batalhar contra os inimigos para tomar a terra. Né? Mas o mais importante aqui, tudo vem pela graça de Deus. É Deus que dá a motivação, mas a gente também tem que trabalhar com parceria com Deus. Sim, é sempre colocando Deus no centro de tudo, né? Então a próxima pergunta, o que Israel deve fazer quando for introduzido na terra que Deus prometeu? É importante também para entender essa pergunta, que quando Israel ele é liberto do Egito, ele passa pelo deserto, ele recebe as leis e Deus vai, no sentido da promessa, que vai entregar ao povo de Israel a Terra Santa, eles não vão achar assim uma cidade tudo pronta só para eles chegarem a habitar. Eles vão ter que batalhar contra os inimigos. E quem são os inimigos? São aquelas pessoas que vivem nessa região e que não aceitam a Deus como Deus único e verdadeiro. Então eles vão entrar em conflito com o povo de Israel. E o povo de Israel, em sua unidade, gerado pela graça de Deus, que sempre está com eles, eles vão conseguir se introduzir na terra prometida. Vamos pegar aqui o versículo 10, ó. Quando Yahvé, o seu Deus, o introduzir na terra que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a você, cidades grandes e ricas que você não construiu, casas cheias de tudo que é bom e que você não abasteceu, poços abertos que você não cavou, vinhas e olivais que você não plantou. Quando você comer até ficar satisfeito, cuidado consigo mesmo para não se esquecer de Yahvé, que o tirou do Egito, a casa da escravidão. Então isso vem nos ajudar muitas vezes aquelas pessoas que ficam esperando só do milagre para poder fazer com que as mudanças aconteçam na vida. Eu costumo dizer que a gente não pode ter uma fé pautada só no milagre. Deus dá a graça, Deus dá a sabedoria,
Deus até ajuda colocando pessoas e situações na nossa vida, mas o primeiro passo sempre tem que ser o nosso. Sim, a gente tem que dar esse primeiro passo. E principalmente, né, como ele fala aqui, não e ficai atento. Não esqueçais que Yahvé te fez sair do Egito. Por quê? O povo, ele sempre vai nessa tendência de esquecer Deus, mas também vem essa lembrança de nunca esquecer Yahvé como Deus de Israel. Exatamente. O tema de hoje que nós estamos falando é o amor é a essência da lei, né? Mas a lei, a gente consegue enxergar amor na lei? Consegue, porque ela faz o seguinte, ela faz que nós encontramos o limite que é também a vida do outro também. A vida do nosso próximo também é responsabilidade. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero, tudo que eu penso, porque eu sei que vai e pode ferir a vida do meu irmão. Então, se essa lei, ela é colocada pelo amor, para que nós possamos sempre lembrar que sempre tem um irmão que caminha conosco. É verdade. A lei, ela é boa justamente como o próprio Jesus vai dizer, depois daquela questão que envolveu ele, a questão do sábado, né? Assim. O sábado existe para o homem para o sábado. sábado. A lei, ela é boa quando ela é feita para o bem do ser humano, quando ela está a favor da vida do ser humano. Daí agora, então, eu consigo compreender que a lei gera o amor quando ela está a favor do ser humano, da dignidade humana. Porque também nós podemos fazer leis que vão diminuir a lei, diminuir a graça de Deus na vida da pessoa, e muitas vezes a dignidade da pessoa humana, muitas vezes ela pode ser denegrida, não pode? Pode, e é contra isso que nós devemos ser profetas nos dias de hoje. Combater e mostrar onde está o erro. Aí fica uma dúvida, qual é a dificuldade? Por que nós temos dificuldade em seguir a lei, hein? Porque muitas vezes a gente quer caminhar pelo nosso próprio jeito. Quer fazer tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu bem entendo, e não deixar de ferir também aquele negócio, né? O nosso egoísmo é o que vem também. A chave aí deve estar, então, a questão do egoísmo, né? Então, tá bom para mim, o resto que siga atrás e consiga o que queira. Mas quando a gente tem leis que movimentam a comunidade, favorecem a comunidade, então agora a gente começa a sentir que o amor é a essência da lei. Por quê? Porque ela abraça todos. O crescimento de todos. Ela gira de um modo igualitário, de um modo total, que não me abrange somente, mas favoreça toda a comunidade. Tá certo. O texto, desde o início, acentua as instruções para que Israel seja feliz na terra preparada por Deus. Elas são assim introduzidas. Escuta, Israel, os preceitos e as normas que hoje eu vou proclamar aos vossos ouvidos, para que aprendais e cuideis de pô-los em prática. É um convite a escutar o plano de Deus para a vida humana e deixar que suas palavras mudem a forma de agir do seu povo, o que será repetido vigorosamente na continuidade do livro. As palavras do Shema não são dirigidas ao ouvido, mas ao coração, para que penetrem todo o interior e possam atingir a sensibilidade, isto é, a alma de quem as escuta. Por isso, o Shema tornou-se a invocação recitada pelo povo toda vez que sofre perseguições ou mesmo a morte, recitada como fervor, não como um sentimento rancoroso, mas somente com a alegria da dedicação. A recitação do Shema recorda que o rosto de Deus está sempre ao lado do seu povo, para a vida e para a paz, de dia e de noite, na opressão e na liberdade. Ao introduzir os mandamentos, o autor faz questão de recordar que eles não são muros. Olha que bonito. Faz questão de recordar que as leis não são muros que aprisionam a vida com proibições, mas a marca de um Deus amor, de um Deus que fez aliança com seus antepassados de Israel no Monte Horebe, também chamado Sinai. Moisés então vai nos lembrar que os mandamentos haviam sido dados assim que Israel saiu do Egito, aquilo que a gente falou no início. Os 10 mandamentos foram para conduzir o povo ao longo do deserto. Lembrando que eles duraram 40 anos caminhando no deserto, né?
aos pés do monte. E mesmo com o pecado do povo, o Senhor manteve firme sua promessa de liberdade, cuidando dos israelitas no deserto e levando-os a Canaã. Então vamos agora fazer a nossa oração e a nossa bênção. Deus de amor e ternura, deste-nos os mandamentos como indicadores de caminhos sempre novos. Que vossa palavra nos eduque para a escuta, a acolhida e a vivência dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos conduzir pelo caminho da palavra, nos abençoe agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, mais alguma coisa que você quer acrescentar para esse tema de hoje? Que a gente possa refletir, né? Hoje, ao longo da nossa semana, mas também ao longo da nossa vida. Será que eu estou observando a palavra de Deus? Eu só estou ouvindo, ou só estou acolhendo e colocando em prática na minha vida? Vamos refletir isso ao longo da nossa semana. Eu só estou ouvindo ou estou buscando colocar em prática e viver na minha vida? Muito bem, para a próxima semana, para o próximo encontro, eu convido você a ler, um pouquinho adiantado aí, o capítulo 15 do livro do Deuteronômio, versículos de 1 a 11. Então, no próximo encontro nosso, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 15 do livro do Deuteronômio, versículos de 1 a 11. Tá bom? Fale conosco, se relacione conosco, pergunte, responda se está gostando, né, desse nosso encontro. O que você gostaria que acontecesse? Alguma pergunta? Se você tem alguma pergunta, mande para nós aí, www.santuariofreigalvão.com, pelo Facebook. Então, nós temos aí um canal de acesso para que, se você quiser fazer sua pergunta ou dar sua sugestão, olha, padre, olha, seminarista, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa aí que eu notei aqui nesse estudo, gostaria que se aprofundasse em algum tema que está dentro aqui de alguns dos encontros. Então converse conosco, diga, olha, isso é uma experiência que nós estamos fazendo aqui da Palavra de Deus, a tendência é cada encontro melhorar mais. Com certeza. Né? Na qualidade e também na espiritualidade. Então espero vocês no próximo encontro, se Deus quiser, lembrando, capítulo 15 do livro do Deuteronômio, versículo de 1 a 11. Medita com antecipação, leia, anote alguma curiosidade e aí a gente vai juntos, vocês aí em casa, nós aqui, a gente vai trocando a experiência. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz